Dando continuidade à nossa série de vídeos com o pacote SymPy do Python, nós vamos hoje trabalhar com derivadas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós estamos usando aqui o Colab do Google, tá? Você pode usar o Jupyter, mas aqui a gente optou por usar o Colab nessa série. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar o SymPy. Lembrando que no Colab do Google eu não preciso instalar, ele já está disponível para uso. Então eu vou importar, import SymPy as SP. Lembrando sempre que a gente importa como SP para poder diferenciar o pacote que a gente está usando e para simplificar o jeito que a gente escreve. Não precisar ficar escrevendo SymPy todo o tempo. Vamos definir duas variáveis que nós vamos trabalhar nos exemplos, x e y. E essas variáveis vão ser símbolos. Nas equações, variáveis, mas aqui no Python, símbolos. Então eu coloco x, y e atribuo valores x e y como símbolos. Então SP, symbols, x, y sempre entre aspas e vamos rodar o código. Ok? Rodou sem erro. Agora vamos definir minha primeira variável. E dentro dessa minha primeira variável, nós vamos colocar uma equação. Aqui é a equação exponencial. Desculpa, aqui é a equação exponencial mais o seno. Então eu vou chamar o SP exponencial, a exponencial do SymPy, e duas vezes o x mais o seno de x. Então, e elevado a 2x mais seno de x. Vamos rodar aqui e vamos mostrar aqui o a. Então, e elevado a 2x mais seno de x é a nossa equação, que nós colocamos dentro da variável a. Então, a gente vai diferenciar agora. Como a gente faz para diferenciar essa expressão aqui? Nós aplicamos o método sp.diff e aplicamos a expressão aqui dentro. E aí vamos rodar o código, ok? Eu poderia ter colocado essa expressão aqui inteira dentro do... Se eu colocar aqui, por exemplo, dar um Ctrl C, em vez do a aqui, eu posso colocar a expressão aqui dentro. E posso rodar o meu código. O resultado vai ser exatamente o mesmo. É possível também especificar qual a função que eu quero que a variável, que a expressão seja derivada. Aqui no nosso caso não faz muita diferença porque é uma equação de uma única variável. Então se eu rodar o código aqui, eu posso dizer que eu quero diferenciar a minha expressão a, tudo que está dentro da minha expressão a, em x, e ela vai rodar meu código e vai me dar exatamente o mesmo resultado. Agora imagine que eu tenho uma equação que ela é função de duas variáveis, x e y, e aí eu quero fazer derivadas parciais dessa equação. Então aqui nós temos um exemplo, que é, por exemplo, x seno de y mais y ao quadrado, e vamos mostrar a nossa variável b. Então, x seno y mais y ao quadrado. Vamos diferenciar essa equação em relação a x. Para fazer isso, eu coloco sp.diff, coloco a minha variável que eu quero, a minha expressão que está dentro de b, e qual a variável que eu quero diferenciar em relação a qual variável. No caso aqui, em relação a x. E vamos rodar o código. Então, a diferencial dessa equação em relação a x vai ser seno de y. Lembrando que nesse caso o y fica sendo como se fosse uma constante. Por isso a derivada de uma constante é zero. E se eu fizer o contrário, se eu quiser fazer a diferencial em relação a y, eu também posso fazer. Vamos rodar aqui primeiro, depois eu mostro outra forma aqui da gente fazer o cálculo. Eu posso fazer em relação ao y. Nesse caso, ele está fazendo aqui, em relação ao nosso y, trouxe um resultado diferente. A outra forma de aplicar esse método já que eu tenho minha expressão dentro do b, dentro da variável b, em vez de colocar esse pdiff b tal, eu uso b.diff e digo em qual variável que eu quero fazer a diferenciação. E aqui nós temos o mesmo resultado. E aqui é a mesma coisa. Eu posso aplicar essa forma de fazer a diferencial ou essa forma aqui.
Então, no caso aqui, eu vou diferenciar a expressão b em y e vou rodar o código e vou ter minha resposta aqui, que é exatamente a mesma que eu já tinha obtido anteriormente. Além disso, é possível fazer diferenciais, derivada segunda, terceira, diferenciar quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, vamos pegar nossa expressão a aqui é aquela que é a função de uma única variável, que é essa expressão aqui, e vamos diferenciá-la mais de uma vez. Vamos fazer diferencial segunda. Para isso, uma das formas é colocar a expressão e o número de vezes da variável que vai ser diferenciada. Por exemplo, eu coloquei x, vai ser diferencial a derivada segunda daquela expressão. Uma outra forma de fazer isso é, ao invés de escrever x duas vezes, é colocar a variável, a expressão, colocar qual variável vai acontecer a diferenciação e o número de vezes que eu vou diferenciar. Aqui eu vou diferenciar duas vezes para que eu tenha o mesmo resultado da anterior. Mas eu poderia fazer a quinta derivada. E aí eu derivo 1, 2, 3, 4, 5. Para não ficar escrevendo x 5 vezes, eu uso esta forma e aí faço a derivada 5 vezes da minha expressão. E eu posso também fazer a derivada parcial de uma função de 2, 3, 4 variáveis, quantas forem necessárias, fazendo da mesma forma. Por exemplo, nossa expressão b, ela é uma expressão de duas variáveis, que a gente já definiu aqui em cima. Né? Nossa expressão b, ela depende de x, mas ela depende de y também. Então eu posso calcular a derivada primeiro em relação a x e duas vezes em relação a y. Então eu coloco x uma vez e y duas vezes, a minha expressão vai calcular uma derivada parcial, que é parcial uma vez em x e duas vezes em y. E posso aplicar o método da mesma forma que a gente fez aqui em cima, usando b.diff, e aí uma vez a derivada em x e duas vezes a derivada em y, para obter aí o mesmo resultado. Gostou do vídeo? Deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo, deixa comentários que tipo de vídeo você gostaria que nós gravássemos nesse canal e clica no sininho para você receber informações quando a gente posta um novo vídeo, tá ok? Um grande abraço!